Hoje de manhã eu disse para a igreja que se todas as pessoas que por algum tempo serviram a Deus conosco aqui nesta casa ainda estivessem aqui conosco, este local não comportaria todas as pessoas. E aí eu fui para casa e Deus colocou uma palavra no meu coração que diz o seguinte: se todas as pessoas que passaram por aqui ainda estivessem aqui servindo a Deus conosco, nós não teríamos tocado cidades, povos e nações. Ou seja, aqui é um lugar onde Deus treina, capacita, prepara e depois envia. Nós tocamos nações. Talvez muitos de vocês aqui nunca tenham saído do estado de São Paulo para uma viagem interestadual. Talvez você não tenha ido, mas pessoas que passaram por aqui, que foram tocadas de algum modo através da tua vida, essas pessoas cruzaram as fronteiras, foram e estão levando a palavra do Senhor. Quando eu olho para o período que nós estamos vivendo, um período profético dessa casa, que termina agora nesse final, observando os 2 últimos anos, considerando o ano passado, este ano, e pensando no ano posterior. Nós estamos tendo a oportunidade, talvez alguns não tenham ainda atentado para isso, mas uma oportunidade de sermos treinados pelo Senhor, começando quando nós falamos sobre você será uma bênção, vida cristã na prática. O Senhor nos chamou e o Senhor nos preparou, nos capacitou para que nós pudéssemos ser agentes de transformação, promotores de bênçãos na vida de outras pessoas. Entramos esse ano e estamos falando desde o início do ano sobre empoderamento. Empoderamento, ser cheio do poder de Deus para poder ser de Jesus. Porque para nós sermos esse agente de transformação, para nós sermos esse portador de bênção sobre a vida de outras pessoas, nós precisamos do poder que não vem de nós mesmos, mas do poder que vem de Deus. E o Senhor tem colocado no coração para o ano que vem a palavra que já está ali naquele painel: fazer ou fazei discípulos de todas as nações. Uma vez que nós compreendemos quem somos, qual a importância que nós temos no reino, em ser propagadores de boas novas, agentes de transformação, abençoadores na vida de outras pessoas. Uma vez que nós nos empoderamos da palavra de Deus e do seu Espírito, através do conhecimento, para poder falar com propriedade às pessoas, a palavra de Deus diz que nenhum de vocês se sinta envergonhado quando for questionado pelos outros acerca da sua fé, mas que você saiba responder com palavras de sabedoria, de conhecimento de quem realmente conhece o Senhor, não só de ouvir falar, mas de viver uma vida em comunhão com Deus. Então tudo isso nos credencia, nos capacita para cumprirmos o próximo passo, que é fazer discípulos. E é sobre esta palavra que eu quero falar nesta noite. Gostaria que vocês se colocassem em pé e vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20. Mateus 28, do 16 até o 20. Vejam o que diz a palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores ou discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês
todos os dias, até a consumação do século. Amém? Quantos querem ouvir ainda uma palavra da parte de Deus nesta noite? Digam amém. Podem acertar, que assim seja. Meus queridos irmãos, para cumprirmos a grande comissão, o ID de Jesus, nós precisamos fazer duas coisas. Nas palavras de Mateus, nós precisamos ir e fazer discípulos. Nas palavras do evangelista Marcos, nós precisamos ir e anunciar o Evangelho. Quando as pessoas nos ouvem falar do Evangelho de Cristo e elas decidem seguir a Cristo, então as pessoas são convidadas a declarar esta fé, e elas fazem isso através do batismo. Mas uma vez batizado, uma vez seguidor de Jesus, a vida continua, e a pessoa, ela então deve continuar aprendendo, conhecendo a vontade de Deus, para que ela possa viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. O que isso quer dizer? Que a grande comissão, ela compreende 4 pontos importantes. O primeiro é de nós irmos pregar o Evangelho. O segundo é nós fazermos discípulos. O terceiro é batizar, e o quarto é o processo do ensino. A pergunta que eu quero fazer para vocês nesta noite, e espero respondê-la também com base na palavra de Deus: quando é que alguém se torna um discípulo? Vejam bem, nas palavras de Jesus, a pessoa, ela se torna um discípulo quando ela aceita seguir os ensinamentos de Jesus. Ou seja, não é quando a pessoa passa a frequentar uma igreja, não é quando a pessoa passa a ler a Bíblia, mas é quando a pessoa decide aceitar, obedecer os ensinamentos de Jesus. Ou seja, embora tenhamos multidões de pessoas atraídas pelo Evangelho, pelos benefícios que o Evangelho da cruz pode proporcionar na vida de cada um, o reino de Deus é bastante seletivo. Porque lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, Jesus fala assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, é Jesus quem decide quem vai ser discípulo. Ele lança o convite através da pregação, nós lançamos o convite, e a pessoa decide aceitar. Mas o fato da pessoa aceitar não significa que ela já se tornou um discípulo, porque ela precisa ser aceita pelo Senhor, pelo Mestre, por Jesus Cristo. Nessa passagem que eu citei para vocês em Mateus capítulo 22, nós vamos ver que Jesus estava falando sobre um banquete que estava para acontecer, e o rei decide convidar algumas pessoas para participar deste banquete. Então chegou o tempo, o momento, onde a festa iria acontecer. E o rei chama os seus empregados, seus servos, e diz para eles irem até os convidados, ou seja, essas pessoas já tinham sido anteriormente convidadas para a festa. E quando os servos vão falar com essas pessoas, cada um alega uma desculpa, e eles não vêm para a festa. Então, continuando, Jesus diz assim, que o rei não perde a festa. A festa estava pronta. E ele faz o quê? Ele diz para os seus servos, ordena aos seus servos: vocês vão sair pelas estradas, e toda pessoa que você encontrar, e aí o que me chama a atenção é que o texto bíblico diz assim, todas as pessoas boas e más. Ou seja, vem todo mundo. Vocês vão trazer essas pessoas que vocês encontrarem pelo caminho,
para participarem da minha festa. Mas o interessante é que aqueles que aceitaram o convite para ir à festa preparada pelo rei, quando eles chegaram na entrada da casa daquele senhor, Jesus diz que eles tiveram que trocar as suas vestes. Eles tiveram que passar por um processo de purificação e de transformação para que eles fossem identificados pelo Senhor como participantes, como convidados e escolhidos. Jesus diz que uma dessas pessoas, ele não passa pelo processo da purificação, da troca, da substituição das vestes, mas ele decide entrar na festa, a gente chamaria de penetra. Ele entra, ele não troca as vestes, e de repente o Senhor vem para cumprimentar os que foram convidados e selecionados, e ele percebe que tem alguém que estava sem as vestes nupciais. O que ele faz? Embora o convite fosse aberto para todos, aquele senhor, ele expulsa aquele homem da festa, porque o convite era para todos, mas somente aqueles que trocaram as suas vestes é que de fato poderiam entrar e permanecer na festa daquele Senhor. O que Jesus estava dizendo com esta passagem, com essa parábola para os seus discípulos? Que anunciar o Evangelho torna Cristo conhecido das pessoas, mas não torna as pessoas discípulos de Cristo. Ou seja, existem milhares de pessoas que conhecem a história de Cristo, e muitas dessas pessoas estão inclusive dentro das igrejas ditas cristãs. São pessoas que leem a Bíblia, conhecem os ensinamentos de Cristo, mas eles ainda não aceitaram o convite para substituir as suas vestes naturais pelas vestes que permitem a essas pessoas deixarem de ser convidados para serem escolhidos. Então é isso que Jesus estava querendo dizer, porque no mundo natural as pessoas decidem o que querem fazer, as pessoas decidem quem querem seguir. No mundo natural, a pessoa decide qual a faculdade que ela vai cursar, ela decide com quem ela vai se relacionar. Mas no campo espiritual, no mundo espiritual, é totalmente diferente. Embora o convite esteja aberto para todas as pessoas, e todos sejam convidados para conhecer ao Senhor, mas lá em João 15,16, Jesus falou para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu convidei vocês e convidei os outros, mas fui eu que escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar fruto, e para que esse fruto não se perca, a fim de que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai conceda a vocês. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que o convite, embora o convite é para todos, mas para fazer parte e se tornar de fato um discípulo de Jesus, nós precisamos despojar das nossas vestes que representam a vida que vivemos no pecado, entregues ao pecado, e aceitarmos viver a vida na obediência a Cristo. Por isso que Jesus falou: vocês vão ensinar as pessoas a me obedecerem, ou a obedecerem aquilo que eu tenho falado para vocês. Então quem é que pode ser discípulos? Qualquer pessoa pode ser, mas para ser discípulo, a pessoa precisa aceitar não só o convite, mas estar disposto a obedecer aquele que o chamou. A Bíblia fala de um jovem rico, observador da lei. Ele sabia tudo sobre a lei, e ele chega para Jesus e ele está disposto a ser discípulo de Jesus. Talvez você conheça alguém que também tenha predisposição para ser discípulo de Jesus,
mas que ainda não é discípulo de Jesus, porque essa pessoa é exemplo desse jovem que chega para Jesus disposto a ser discípulo. Ele pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer? E Jesus começa falando do básico, vamos dizer, o discipulado básico, os primeiros passos da fé. Olha, você precisa fazer isso, Senhor, isso não é problema. Aliás, batizar para muitos não é problema. Eu conheço pessoas que já batizaram meia dúzia de vezes e ainda continuam desobedecendo. Existem coisas que são fáceis de fazer, mas Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele fala para ele: olha, só falta uma coisa que você precisa fazer, aí você vai estar 100%, você vai poder se identificar com os meus seguidores, você vai poder dizer que você é o meu discípulo, quando você fizer o seguinte: você vai vender tudo o que você tem, vai entregar para os pobres, vai distribuir, vai fazer boas ações, e aí eu vou te dar uma riqueza no céu, não aqui na terra, você vai receber no céu. Aí depois de tudo isso você pode vir e me seguir. Você quer saber o final da história? A Bíblia diz que o jovem retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Tem um outro exemplo na Bíblia, aliás, são muitos os exemplos, mas eu vou citar só mais um, de um mestre da lei que queria seguir Jesus. E aí ele chega para Jesus todo disposto e fala assim: mestre, eu estou disposto a te seguir. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: muito bem, então vem e me segue. E o homem diz para Jesus: mas mestre, só tem um probleminha. Qual é, meu filho? Eu preciso primeiro sepultar o meu pai, aí depois eu vou poder te seguir. Gente, a palavra de Jesus para esse homem foi muito dura. Ele olha para o homem como algumas pessoas vão dizer assim: Jesus foi insensível. Não, Jesus não foi insensível. O reino de Deus requer renúncias. E ele disse para aquele homem: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, vem e segue. A Bíblia não diz que esse homem seguiu Jesus. O que eu quero dizer para vocês com isso é que quando a gente anuncia o Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, fala para as pessoas de Jesus, a verdade é que nós não estamos cumprindo integralmente a missão que o Senhor quer que a gente faça. Você pode ter falado de Jesus para alguém essa semana, no mês passado, no ano passado, e está pretendendo falar de Jesus para na semana que vem. Mas quando a gente faz isso, nós estamos cumprindo apenas 1/4 daquilo que Jesus quer que a gente faça. Ou seja, nós estamos cumprindo 25% do que Jesus requer que a gente faça. Porque quando a gente fala de Jesus para as pessoas, nós estamos apenas anunciando e dizendo: olha, o rei mandou dizer que a festa está preparada. Se não me engano, vocês abriram o culto cantando o hino aqui, fui convidado para uma festa. Foi isso mesmo? Foi, né? Acho que foi. Vocês estão iguais a mim também. Vocês estavam cantando um hino aí que talvez na letra diferente, mas esse hino, a versão original dele foi convidado para uma festa que não será neste mundo. E quando vocês cantaram essa versão, vocês cantaram outra versão, e eu conheço na versão mais antiga, original. Na verdade, a igreja vai para as pessoas e diz: olha, a festa está pronta, o rei está te convidando, e as pessoas vêm. Mas quando as pessoas vêm, elas precisam aceitar as condições que o rei impõe. E quando as pessoas decidem aceitar, muitas vezes fazem isso se batizando. E aí eu queria dizer para você que batizar não é apenas mergulhar nas águas, como alguns dizem. Porque antes de se batizar, a pessoa precisa primeiro aceitar o convite e aceitar as regras que são impostas pelo Senhor que convidou. Porque olha o que Jesus diz: ide e fazei discípulos, e depois ele fala batizando. Então antes da pessoa se batizar, ela precisa ser discípulo. E ser discípulo significa aceitar as condições
impostas pelo Senhor, que a convidou de abrir mão das suas vestes naturais para se revestir do homem espiritual, da mulher espiritual, das vestes espirituais dadas pelo Senhor. E aí, quando a pessoa decide ser discípulo, ela se batiza. Porque quando ela se batiza, ela está dizendo para as pessoas: olha, eu tomei uma decisão, eu sou discípulo. E ela declara isso publicamente. Não é levantar as mãos, não é vir à frente para o pregador orar, não é você decorar uma oração de profissão de fé que vai tornar você discípulo. Mas é a decisão pessoal e interior de dizer para Jesus: eu aceito as condições que o Senhor está colocando. Pode trocar as minhas vestes, pode me lavar, pode me purificar, Senhor. E quando a pessoa faz isso, então ela diz: eu estou pronta, eu quero declarar isso para as pessoas. Ela se batiza. Mas a vida cristã não termina aí, porque aí Jesus diz o seguinte: vem o próximo passo, que é o ensino, alimentar essas pessoas espiritualmente como se fossem bebês, que precisam de cuidados, que precisam de atenção, que vão, na medida que os anos vão passando e a pessoa vai se dedicando em buscar e conhecer o Senhor, ela vai alcançando a maturidade cristã, até que ela chega no nível onde ela também vai ser um discipulador, e ela vai fazer novos discípulos. E fazer... O meu relógio aqui está marcando 23h58. Nossa, tomei um susto agora. Não vou terminar, não posso pregar. É que eu olhei aqui, esqueci de corrigir a data. Fazer discípulos é gerar filhos espirituais. Lá no Salmo 127, versículo 3 até o 5, a Bíblia fala que os filhos naturais são bênçãos. A pessoa que tem filhos... Quantos aqui que são pais e mães? Vocês amam os seus filhos? Eu também amo os meus. E principalmente porque eles são mais bonitos e mais inteligentes do que eu. E são mais jovens do que eu. Redundância, né, pastor? Mas vejam bem, os filhos são bênçãos. A Bíblia fala assim: olha, eles são presente. Os filhos são verdadeira bênção. O homem que tem filhos, ele sente como se ele fosse um guerreiro que traz nas suas costas aquela aljava, aquela mochila cheia de flechas, nas mãos de um soldado. E feliz é o homem que tem muitos filhos, o homem e a mulher que tem muitos filhos, pois ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos. Porque quanto mais filhos, na época em que o salmista escreve isto, quantos mais filhos o homem, a mulher tivesse, mais protegido ele se sentia, porque os filhos cresciam e os filhos dariam proteção à família, aos pais. O mesmo ocorre no mundo espiritual. Novos discípulos tornam a igreja alegre. Novos discípulos tornam a igreja mais abençoada. Novos discípulos são presentes de Deus na vida da igreja. Novos discípulos tornam a igreja dinâmica, forte. Eu estava observando as crianças quando foram cantar, e eles pendurando no microfone, né? E querendo falar no microfone. E sabe o que é isso? Criança, discípulos, filhos. Porque os filhos, eles têm prazer de correr. Eu já estou entrando no outro nível, né? E tem umas crianças aqui que é muito lindo, porque às vezes eu estou aqui quietinho conversando, aí um vem e me abraça. Aí o outro vem e entende que é para abraçar também, o outro vem e abraça também. E é muito lindo isso, porque a gente se alegra com a presença dos filhos, das crianças. A igreja, para ser alegre, ela precisa gerar filhos espirituais. Para a gente ter vida, para sermos dinâmicos, a gente precisa mais que nunca orar ao Senhor e desejar ardentemente no coração ser presenteados por Deus com novos filhos.
o que os filhos perguntam, questionam. Os filhos, você está cansado, você quer descansar, aí os filhos chegam, vamos passear, e você levanta, você esquece que está cansado. Os filhos são bênçãos. Então vale a pena investir no ide de Jesus, fazendo discípulos de todas as nações. Porque quando nós fazemos discípulos, nós nos tornamos como este homem do Salmo 127. Feliz é o homem que tem muitos filhos. Ah, meus queridos irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e Deus colocou uma palavra no meu coração que diz que não é o número de frequentadores que torna uma igreja espiritualmente forte, mas é o número de filhos gerados, discípulos, que ela gera e sustenta, que vai tornar a igreja forte, madura espiritualmente. Então nós podemos ter uma igreja cheia de frequentadores, de espectadores, mas que não são filhos. São estranhos, como aquele homem que entra na festa sem ser convidado. Mas filho é diferente, porque com filhos você tem intimidade. Então não é o número, mas é a capacidade que nós temos de gerar novos filhos. Ah, queridos, se você crê nessa palavra, eu gostaria neste momento de fazer uma oração com poucas palavras com você, sentado como você está. Você pode repetir comigo, diga comigo assim: Senhor, dá-me filhos espirituais. Senhor, me dá alegria de ser um pai ou uma mãe para outros filhos espirituais. Senhor, coloca na minha vida pessoas para as quais eu possa falar do teu amor e possa ser reconhecido por elas como pai e mãe espiritual. Se você crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, igreja. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo, quando ele está se dirigindo à igreja em Gálatas, olha que expressão linda que Paulo usa para os irmãos da Galácia. Ele diz assim: meus queridos filhos. Olha que expressão linda. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo, ou seja, formado, gerado na vida de vocês. Paulo, ele olha para aqueles irmãos e ele sente a responsabilidade de pai. Por isso que quando Jesus fala ide e fazei discípulos, o ide é você falar, é você proclamar, é você dizer. Mas fazer discípulos é gerar filhos. É você dedicar um tempo, é você dedicar atenção para as pessoas que Deus coloca no teu caminho, na tua vida. Em Romanos capítulo 16, versículo 13, Paulo está falando sobre a mãe do irmão Rufo. Ele não cita o nome dela, mas ele diz assim: ela me trata como um filho. Olha que coisa linda! Quando Paulo ele se encontra com essa família de Rufo, ele se sente como se ele estivesse na casa da sua mãe, porque ele olha para aquela irmã e ele vê nela o carinho de uma mãe por filho. Queridos, como é maravilhoso quando você vem para a igreja do Senhor em busca de uma palavra, de um abraço, de um conselho, de uma oração, e alguém se aproxima de você e te diz: meu filho, tudo bem contigo? Ou quando você pode chegar para alguém que não te gerou no ventre e pode dizer para essa pessoa: eu preciso de uma palavra de mãe, porque vê em você o espírito de mãe. Então é isso que o Senhor está dizendo sobre fazer discípulos. Em Filemão, capítulo 1, versículo 9, Paulo ele está fazendo um pedido em favor de um jovem chamado Onésimo, que esteve servindo Paulo durante um tempo na prisão. E olha o que Paulo fala de Onésimo. Ele diz assim: ele é meu filho, porque nós estamos, aí diz, por estarmos unidos com Cristo, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Eu faço uma pergunta para você:
que já está servindo Jesus há tanto tempo, que já passou por esses níveis de aprendizado, de preparação, de conhecimento, que já se sente um cristão maduro, espiritualmente idôneo. Quantos filhos você tem? Quantos filhos e filhas você tem gerado no reino? Porque para Deus não importa a gente falar assim: ah, mas eu falei para um monte de gente. Isso é importante. Mas o que mais importa é você poder chegar diante do Senhor e falar: eu tenho filhos, eu tenho filhas. E é isso que o Senhor requer de nós para esse ano de 2020. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 28 até o 30. Pedro vai dizer para Jesus o seguinte: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixei o meu barquinho, deixei, inclusive, Pedro teve que deixar a casa, a família, né? Deixou, porque ele tinha que seguir Jesus. Então, de vez em quando, Pedro visitava a sua família. Numa dessas visitas, inclusive, Jesus curou a sogra dele. Alguns dizem que não era para Jesus ter feito isso, mas Jesus curou. Então, de vez em quando ele ia, mas ele estava servindo a Jesus. Fique em paz, irmã, aí, porque eu oro pela senhora todo dia. A senhora vai viver até 150 anos para poder eu viver 120. Mas vejam bem, Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, nós deixamos tudo. Senhor, eu não tenho tempo para família, não tenho tempo para filhos, não tenho tempo para pescar. Senhor, eu não tenho tempo para fazer negócios. O que a gente ganha com isso? E aí Jesus responde para ele, e eu quero falar apenas a parte que nos interessa nesta noite, porque Jesus oferece muitas coisas e 100 vezes mais. Mas entre tantas coisas que Jesus oferece, ele fala assim: você vai ter 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães e filhos. Se você se sente parte desta família, eu gostaria que você se dirigisse para a pessoa que está do teu lado agora e que você o cumprimentasse cordialmente como irmão, como irmã, como pai, como mãe. Você pode fazer isso? Ô Márcio, você já está meio aí, mas você é meu filho. Amém. Graças a Deus. Filhos, sabe, é esse sentimento que Jesus quer de nós. E a gente precisa ter prazer. Eu venho de uma família. Está aqui o meu irmão, ele pode testificar melhor do que eu, porque eu acho que ele sabe o nome de todos mais do que eu. Mas eu venho de uma família grande. É muita gente. E é engraçado que a gente não fica um ano sem ter um sobrinho novo, não é assim? Todo ano tem pelo menos uns 3, 4 sobrinhos novos. É incrível, parece coelho. Mas o legal é a alegria que todo mundo tem quando alguém posta no Facebook e diz assim: fulano está grávida, ó, vem mais um tataraneto aí para o meu pai, olha, vem mais um sobrinho. Todo mundo fica alegre, porque é mais um presente de Deus na família. Da mesma forma, a igreja tem que se alegrar toda vez que alguém decide depois a gente edita. Mas a igreja precisa se alegrar toda vez que alguém entra na casa do Senhor e decide ser discípulo. A gente tem que abraçar essa pessoa, não importa se foi o irmão fulano, o irmão Beltrano que trouxe, não importa quem convidou a pessoa para estar aqui. A gente precisa olhar para essa pessoa como o nosso sobrinho, como a nossa sobrinha, como o nosso neto, a nossa neta, como um filho, e dizer assim: uau, seja bem-vindo à família, você é mais um novo integrante da família. E aquele que traz, ele precisa ter o cuidado de ser um mentor, de ser um pai, de ser uma mãe na vida daquela pessoa. A igreja precisa voltar aos princípios originais das Escrituras em estar comprometida com o discipulado. A igreja precisa voltar novamente a fazer discípulos, porque quando a gente
faz discípulos. Nós então cumprimos integralmente 100% aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Uma igreja local, escute isso, irmãos, ela jamais vai alcançar o mundo inteiro, mas a gente pode cumprir 100% do que Jesus ordenou no ID, se a gente não somente pregar, mas se também nos preocuparmos em fazer discípulos, em batizar discípulos e gerar novos discípulos através do ensino. Fazer discípulos é importante. Eu disse que eu estava terminando, gente, fique em paz que eu vou terminar essa palavra. Por que é importante? Porque evangelizar é como você lançar sementes. Lembrem da parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Evangelizar, você lança a semente, você vai jogando a semente, mas apenas 25% vai dar resultado. Você que é um evangelista, e hoje foi constituído aqui o Ministério de Evangelismo, você já tem que sair sabendo que nem todas as pessoas que ouvirem vocês falar de Jesus decidirão aceitar Jesus e seguir a Jesus. Porque na parábola do semeador, apenas 25% daquilo que foi semeado deu resultado. O que aconteceu com o restante? Primeiro, alguns caíram à beira do caminho. E Jesus fala que as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem, mas não dão bola, não entendem, não querem o Evangelho. Às vezes são até educadas. Quando você fala para a pessoa do amor de Jesus, ela, para não ser deselegante, tudo bem, tudo jóia, mas a palavra não entra no coração dela, porque o diabo vem e arrebata e tira a palavra. Mas tem um grupo de pessoas que vão te ouvir. Só que essas pessoas são como aqueles que nascem entre as raízes. A pessoa vai vir para a igreja com você e ela vai falar: nossa, é legal seguir a Jesus, é muito bom, a alegria de novo convertido é uma bênção, né? Olha a Deus. Mas aí Jesus fala que começa a vir tribulação, aflição, começa a surgir os problemas naturais da vida. E sabe o que acontece? A pessoa desiste, porque ela não tem raiz, porque ela não foi ensinada. Essa pessoa, ela até teve o desejo de ser um discípulo, mas se a gente não cumprir a parte do ensino, nós teremos cumprido apenas 75% daquilo que Jesus ensinou. Outras pessoas vão nascer entre o espinho, e essas pessoas também são discípulos, mas elas são sufocadas, porque são aquelas pessoas que priorizam as riquezas e as preocupações do mundo. E Jesus falou que essas pessoas são espiritualmente estéreis. São aquelas sementes que crescem, mas elas acabam sendo sufocadas pelos espinhos. Elas se misturam com o espinho, ou seja, se misturam com o mundo. Elas estão dentro da igreja, mas o coração dessas pessoas está totalmente focado naquilo que é de fora. Elas não conseguem vir para o culto com a mente, com o coração voltado para Deus. Ou seja, são sementes que brotaram. São pessoas que decidiram entrar, mas estão como aquele homem, não trocaram as vestes. E por último, Jesus fala que os que nasceram em terra boa. Jesus fala assim: são aqueles que ouvem e entendem a mensagem do reino. Qual é a mensagem do reino? Ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado. Essa é a mensagem do reino. A mensagem do reino é: todo aquele que crer. Crer significa aceitar incondicionalmente as condições impostas por aquele que chamou. Então Jesus fala assim, que aqueles que ouvem e entendem isso, que ser um discípulo de Jesus não é ser apenas um frequentador de igrejas, que ser um discípulo de Jesus não é apenas ir de vez em quando fazer parte da galera, mas que ser um discípulo de Jesus, entender, significa obedecer aquilo que ele está ensinando, é crer na palavra de Jesus e deixar que Jesus seja o Senhor da sua vida. Queridos, 75% das sementes brotaram, mas apenas 25% do todo foram aqueles que ouviram e que entenderam a palavra.
Eu vou dizer bem baixo para vocês aqui. Tem muito crente dentro da igreja que ainda não entendeu. Tem muita gente que são sementes que brotaram, estão ouvindo, mas ainda não entenderam. Porque quando nós entendermos que é ser discípulo de Jesus, nós vamos entender que é nossa obrigação de cada um de nós fazer discípulos, gerar novos filhos. Lá em Atos capítulo 8, 29 a 31, Ministério de Louvor, pode vir à frente. O jovem evangelista Filipe, ele se aproxima do eunuco que estava lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Então Filipe chega para ele e pergunta para ele: o senhor entende o que está lendo? Qual é a resposta daquele homem? Como eu posso entender se ninguém me explica? Como é que as pessoas vão entender o que é ser discípulo de Jesus, se nós que sabemos não explicar para as pessoas? Como é que as pessoas vão de fato seguir a Jesus, se nós que estamos seguindo a Jesus não explicamos para as pessoas como acessar o caminho? Aquele homem, ele diz para Filipe: eu estou lendo, mas eu não entendo porque ninguém me explica. Fazer discípulos envolve discipulado na prática. E discipulado é isto o que Filipe fez: é explicar às pessoas a palavra do reino. Discipulado é reproduzir, é multiplicar as pessoas, para que as pessoas possam alcançar outras pessoas e também nações. Vamos nos colocar. Quantos de nós aqui querem povoar o céu? Porque a missão da igreja nunca foi encher os templos de pessoas. A missão da igreja nunca foi encher templos de pessoas. A missão da igreja é povoar o céu. É tirar as pessoas daqui para que elas possam entrar lá. Então eu quero perguntar para vocês nesta noite: quantos aqui querem fazer parte dessa missão de povoar o céu? Levante a mão aí e diga comigo: Senhor, eu quero, Senhor, envia-me a mim. Porque é isso, a evangelização é o primeiro ato. A evangelização são os servos que vão e dizem para os outros: olha, o Senhor abriu as portas e está convidando, venham. Mas o discipulado é que vai gerar a reprodução, que vai levar à multiplicação saudável da igreja. Então as pessoas podem vir, mas se elas não forem discipuladas, se elas não se tornarem discípulos, elas não vão compreender a mensagem do reino. E aí, para terminar, o nascimento espiritual de um discípulo ocorre quando a pessoa, lembrando mais uma vez, não é quando a pessoa diz assim: tá legal, eu vou na sua igreja. O nascimento espiritual do discípulo acontece quando a pessoa, depois de vir, ela ouve a palavra, entende a palavra e diz: eu quero ser discípulo. E aí Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 8, ele diz que o verdadeiro discípulo ouve, entende a mensagem do reino, e quando ele entende, ele reproduz. Talvez você vai dizer assim: pastor, é muito duro o que o senhor está dizendo, mas eu estou falando a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e entende a mensagem do reino, e quando ele ouve e entende, ele reproduz. Se nós estamos ouvindo, mas não estamos reproduzindo, é porque a gente não está entendendo. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Olha, aqueles que multiplicaram são os que ouviram e entenderam. Então eu te pergunto nessa noite: você entende? Senhor, eu quero entender a tua vontade, a tua palavra. Porque quando a gente entende, a gente se torna multiplicadores do reino. João 15, 8. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muito fruto. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A natureza de Deus, ela se revela em nós quando nós produzimos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Não adianta
a gente dizer, eu sou discípulo, se não estamos gerando, se não estamos produzindo? Porque Jesus está dizendo aqui, olha, o que vai mostrar que vocês são discípulos são os frutos que vocês irão reproduzir. E esses frutos implicam em fazer discípulos de todas as nações. Se você entendeu esta palavra, eu quero nesse dia orar com você, porque nós estamos terminando um ciclo e vamos entrar do 11º para o 12º ano desta casa. E eu quero lhes dizer uma coisa, igreja, já está no tempo, é o tempo de nós entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Se você quer ser um discípulo que se multiplica, se você quer ser um discípulo integral, 100%, você não precisa alcançar todo mundo, você só precisa cumprir 100% o que Jesus quer que você faça, nem que seja alcançando uma vida. Mas nós precisamos ser integrais, nós precisamos ser 100%. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei qual é a canção que vocês prepararam, mas eu gostaria que vocês adorassem ao Senhor neste momento. E enquanto eles adoram ao Senhor com a canção, nós oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor a graça para que nós possamos ser multiplicadores do seu reino. Yeah.
ali que falou muito forte ao meu coração, que falava sobre decisões. E quando chegou a noite, eu estava meditando na palavra do Senhor, aí a minha esposa chegou, precisei dar uma saidinha muito rápida e voltamos, e eu continuei meditando na palavra. Só que eu percebi o seguinte: eu estava com o computador aberto e escrevendo a palavra, mas o tempo todo de olho no WhatsApp, o tempo todo. Eu fazia parte de um monte de grupos de pastores, de líderes. Só que eu não estava percebendo que esses grupos, na verdade, não estavam contribuindo. Porque ao invés da gente compartilhar coisas do reino, era o tempo todo mensagens de vizinhos, questões políticas e tanta coisa que não acrescenta absolutamente nada. E eu tenho um problema muito sério, que é assim: se eu estou perto do celular e ele toca, eu quero atender. Isso é terrível. De madrugada eu quero atender. E aí estou preparando a mensagem e mandando. De repente o Espírito Santo falou no meu coração: chuta o pau da barraca. O que significa isso? Sai desses grupos. E eu peguei e saí de todos os grupos. Causei uma revolução, que hoje de manhã vários líderes perguntando se estava tudo bem, e eu falei: uma questão de prioridade. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes Deus tem tanta coisa para fazer através de nós e a gente está perdendo foco nas coisas do reino. Nós existimos e somos igreja por uma única finalidade. A igreja não foi constituída na terra para oferecer bens terrenos e viver dessas coisas. A igreja foi estabelecida para dizer às pessoas que estão na terra que uma porta está aberta, uma festa está preparada, e o Senhor convida a todos que queiram entrar nessa festa. E a igreja precisa dizer mais ainda. A igreja precisa dizer para as pessoas que esta porta vai se fechar a qualquer instante. E uma vez fechada, ninguém poderá abrir. E uma vez fechada, acabou a oportunidade. Então, igreja, eu creio que o Senhor está nos despertando para ir e fazer discípulos. É tempo de despertar. Eu quero orar com você neste momento em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu tenho falado a Tua palavra nesta noite, e o Senhor sabe que eu tentei reduzir o máximo que podia a Tua palavra, Senhor, porque foram muitas horas o Teu Espírito Santo, a Tua palavra ministrando ao meu coração sobre este tema. E eu quero neste momento, Senhor, pedir em favor de cada um de nós, pedir para que o Senhor nos torne capazes, como aqueles servos que obedeceram a voz do seu Senhor e saíram pelas estradas, ouviram muitas negativas, muitas pessoas não quiseram ouvi-los, mas eles obedeceram a voz do Senhor e fizeram isso muitas e muitas vezes, até que a casa se encheu. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja nesta noite. Que Teu Espírito Santo venha sobre todas as pessoas que puderem nos ouvir, para nos capacitar, Senhor, nos encorajar, nos empoderar da Tua graça, do Teu amor, Senhor, para que nós possamos ir e cumprir a vontade do Senhor em povoar o céu de homens e mulheres salvos, redimidos pela graça e pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nesta noite a Tua bênção sobre todas as famílias que estão aqui reunidas, para que esta semana, Senhor, seja uma semana de oportunidades na vida de cada um de nós. Oportunidades para falarmos, Senhor, para dizer às pessoas o quão maravilhoso o Senhor é. Em
nome de Jesus Cristo. Se você sente-se abençoado nesta noite por Deus, levante a tua mão ao céu e que a graça de Deus, que não pode ser compreendida de modo natural, o amor de Jesus Cristo, que está também além da nossa compreensão, e o poder do Espírito Santo seja sempre na tua vida, na tua família. Que o Senhor abençoe a todos